Deputado, Cuiabá, candidato aqui do PL, Abílio Brunini. O governador fez um dia um comentário falando que Abílio, o maior desafio dele é segurar a língua dele. Olha, na verdade, assim, o Mauro e o Abílio são um pouco parecidos. Eles têm personalidade forte, ambos têm o mesmo desafeto político, né? E, na verdade, isso faz parte do caldo da eleição, mas, na verdade, eu tenho certeza que o Mauro admira o Abílio. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho certeza, se o Mauro pudesse espontaneamente escolher entre Botelho e Abílio, ele escolheria o Abílio. Mas aí tem as circunstâncias políticas, e aí, óbvio, que ele tem que fazer esse tipo de fala, mas, no fundo, ele sabe que o Abílio é um cara que Cuiabá está precisando. Nessa semana aqui, claro, quarta-feira, a sessão na Assembleia Legislativa, o senhor deve ter tomado conhecimento do que aconteceu lá dentro O UFC? durante a sessão plenária. Como o senhor viu toda essa situação? Olha, deve ter sido um pouco de reflexo das pesquisas também. A gente tem tido acesso a algumas pesquisas, tem visto o crescimento do Abílio, tem visto também o crescimento do candidato do PT, e isso pode estar deixando o Botelho com os nervos à flor da pele, né? Ele que estava aí praticamente, o pessoal já com a faixa cantando vitória, né? Isso deve ter deixado um pouco nervoso, né? Já teve esse episódio lá, já fiquei sabendo que teve um episódio na feira também. Quer dizer, já são a antecipação da ansiedade eleitoral, né? Mas lógico que isso demonstra que o pleito vai ser bastante quente, né? Pois é, isso que eu queria saber do senhor. A gente está percebendo aí que parece que isso é uma espécie de um aperitivo, né? Exatamente. Já é uma amostra, vamos dizer assim, já é o trailer do que vai acontecer no período eleitoral. Nós estamos, inclusive, nos preparando para isso, estamos conversando bastante com a Abílio. A Abílio tem conversado bastante com sua equipe técnica e se preparando, está muito preparado para fazer os debates, e a gente sente que vai ser um dos pleitos mais acirrados que Cuiabá já teve. A gente percebe aí que os ataques eles vão para tudo quanto é lado, né? Tá parecendo aquelas... tem um tipo de bomba aí que sai, né? Diz que quando solta, ela se transforma em 1000 pedaços, né? Eu esqueço o nome da bomba que eles soltam, que é até um pouco proibida em determinado tipo de área, mas vai ser bem complicado. Eu arrisco a lhe dizer que essa eleição vai acabar sendo disputada pelo Lúdio e pelo Abílio. Eu tendo a lhe dizer que o Botelho vai acabar ficando em terceiro lugar, porque a tendência é que, pelo que eu tenho observado do Lúdio, é que haja uma polarização muito forte e nessa polarização, quem é o Botelho? O Botelho é o candidato neném. Se você pegar o Lúdio representa uma ala da política, o Abílio outra, e o Botelho não é isso nem aquilo. E ele mesmo e o grupo dele gosta de dizer que isso, como se isso fosse uma virtude. Agora, a meu ver, tende o Abílio a ir para o segundo turno, e o Lúdio também, e o Botelho encolher conforme o pleito fosse acirrando. Eu não sei se o senhor tem essa mesma leitura, mas parece assim que momentos anteriores, né, o Botelho ele vinha com uma maior popularidade e os dois, o Abílio fazendo o seu trabalho, tal, o Lúdio um pouco mais silencioso, até por uma questão de indefinição de quem seria o candidato ali. Mas parece que agora os três estão realmente na pista, né? Exatamente. Eu comparo um pouco a Fórmula 1 antes do começo da temporada, né? Algumas montadoras começam a correr antes, e a imprensa começa a mostrar o desempenho dos carros e fala, olha,
esse carro vai surpreender, vai ser o melhor e tal. E daí a pouco começa a vir as outras montadoras, começa a ver os tempos e aí se descobre que, opa, a coisa vai ser diferente, né, do que nem a gente pensava. Até então estava o Botelho sozinho, vamos dizer assim, treinando sozinho na pista. E aí agora vem também entra os carros de Abílio e de Lúdio e começa-se a avaliação e vê-se que não vai ser fácil assim do jeito que o Botelho estava pensando que seria, né? Ele estava sozinho nas feiras, estava, pelas circunstâncias que você já disse, nas feiras, nos campinhos e tudo. E aí agora o Abílio vem também e a gente tem sentido isso. E o que nota é que vai ser uma corrida bastante acirrada e diferente do que todos pensavam que iam ser. Sobre essa questão aqui de Cuiabá, eu queria saber o seguinte. Nós temos aí, aqui na capital, o Eduardo Botelho com o apoio do governador Mauro Mendes. E no caso do Abílio, a possibilidade, não sei se ele viria aqui, do Jair Bolsonaro. E no caso do Lúdio, candidato do PT, a possibilidade do Lula aqui. O senhor acha que, de alguma forma, essas lideranças influenciam, de fato, na eleição aqui? Olha, em outras épocas, não. Em outras épocas, só influenciaria o governador. Porque geralmente sempre foi assim, os estatísticos sempre disseram isso. Olha, quem influencia na eleição de prefeito é o governador, quem influencia na eleição de governador é presidente. Mas, de um certo tempo para cá, as coisas mudaram um pouco. Há uma crescente conscientização política e a tendência você vê até pessoas dizendo o seguinte, eu vou votar só no candidato que o Lula estiver apoiando ou no candidato que o Bolsonaro estiver apoiando. E então eu diria que os três têm bons cabos eleitorais. Bons cabos eleitorais, né? O Botelho, você não pode, aqui eu não posso vir aqui dizer, olha, não tem influência o peso do governador. Lógico que tem, a influência é muito grande. E da mesma forma o Lula com o Lúdio e não tenho dúvida do Bolsonaro com o Abílio. O Bolsonaro já veio aqui fazer o pré-lançamento do Abílio, né? E a tendência é vir novamente. Isso, eu não tenho dúvida que tem um peso para as pessoas que gostam do Bolsonaro. Tem uma tendência muito grande a votar no candidato dele. Até porque essa eleição para Bolsonaro de 2024 é um alicerce para 2026.